NASA says it's time to prioritize the planet Venus. This follows the recent discovery of possible life on the planet. But now NASA has announced an exciting new part of its Discovery program to visit Venus. The agency will send 2 missions to our planetary neighbor later this decade in 2028 and 2030. Elon Musk, o homem por trás da SpaceX e da Tesla, acabou de vazar algo verdadeiramente extraordinário. Um segredo que esteve escondido por décadas. If anyone would know about aliens on Earth, it would probably be me. Where are the aliens? Maybe they're among us, I don't know. Expansion of consciousness beyond Earth. É o que a sonda soviética descobriu em Vênus. Tiny candle of consciousness that constitutes humanity. It is all that there is in this vast darkness. Isso mesmo. A missão da URSS ao planeta mais misterioso do nosso sistema solar descobriu algo tão chocante que foi mantido em segredo. Até agora. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. Tiazheli, Sputnik. Não se surpreenda se você nunca ouviu falar disso antes. Foi a primeira vez que a Rússia tentou enviar uma sonda de sobrevoo a Vênus. Os russos passaram muito tempo estudando Vênus, enquanto a NASA se concentrava em Marte e outros planetas. E tudo começou com esta viagem. O lançamento começou em 4 de fevereiro de 1971. Mas, infelizmente, não saiu da órbita da Terra. Esta não é uma notícia comum, e você provavelmente nunca ouviu falar disso, porque a União Soviética tinha uma política de não revelar detalhes de operações mal-sucedidas. De fato, essas informações eram frequentemente retiradas dos registros, e você nunca saberia que algo assim ocorreu. Mas por que este lançamento não teve sucesso? A razão exata é desconhecida, mas pode estar relacionada à construção do satélite pesado ou Tiazheli Sputnik. Mesmo que o Venera 1VA, também conhecido como Tiazheli Sputnik, não tenha alcançado seu objetivo, forneceu aos cientistas informações valiosas sobre o que precisavam fazer para completar essa missão. Venera 1. 8 dias após o fracasso da missão Tiazheli Sputnik, começou a missão Venera 1. Venera 1 era uma sonda de 1.419 libras, 643,5 kg, com uma cúpula no topo de um corpo cilíndrico de 1,5 metros de altura e 2.035 metros de comprimento. Este corpo foi comprimido com nitrogênio seco a 1,2 atmosferas padrão, 120 kPa, e ventiladores internos eram usados para manter a distribuição de calor uniforme. Seu peso era maior do que o do Tiazheli Sputnik, que pesava apenas 184 libras. Venera 1 foi a primeira sonda na série de missões soviéticas a Vênus. A sonda Venera 1 foi estabilizada por rotação e equipada com diferentes tipos de equipamentos, incluindo contadores Geiger, detectores de micrometeoritos e magnetômetros. Como muitas outras antes dela, o interior da sonda foi pressurizado com gás nitrogênio a pouco mais de 1 atmosfera para manter uma temperatura constante para os equipamentos. Em 12 de fevereiro de 1961, a União Soviética lançou a Venera 1, acompanhada por uma plataforma de lançamento em órbita da Terra. Foi o segundo esforço da União Soviética naquele mês para enviar uma espaçonave em direção a Vênus. Um foguete transportador Molniya foi usado para lançar a Venera 1 do cosmódromo de Baikonur. O motor 11D-33 da espaçonave foi o primeiro motor de foguete de ciclo de combustão em estágios e também a primeira utilização de um motor de ulage. O foguete de 4º estágio Zonde foi usado para enviá-la em direção a Vênus e 2 sessões de comunicação foram realizadas nos dias seguintes ao lançamento. Em 12 e 13 de fevereiro, respectivamente, as primeiras e segundas sessões chegaram a distâncias de 126.300 e 488.900 quilômetros. A estação estava normalmente programada para transmitir a cada 5 dias. 5 dias após o lançamento, em 17 de fevereiro,
foi realizada outra sessão de comunicação a uma distância de 1,89 quilômetros. Após esperar pelos próximos 5 dias, não houve mais nada além de perda de sinal. Na época, os cientistas achavam que a Venera 1 estava funcionando bem e esperavam seus resultados. No entanto, essa seria a última sessão de comando bem-sucedida. A que ocorreu nos 5 dias seguintes foi relatada como sem sucesso. Dados sobre vento solar e raios cósmicos foram coletados com sucesso durante 3 sessões de telemetria. Foram coletados dados na borda da magnetosfera da Terra, a uma distância de 1.900 quilômetros e próximos à Terra. Seguindo as observações e medições de vento solar da Luna 2, a Venera 1 ofereceu a primeira confirmação de que esse plasma estava consistentemente presente no espaço profundo. Lamentavelmente, a comunicação foi perdida, e a próxima sessão de telemetria planejada da Venera 1 não ocorreu apenas uma semana após essa descoberta. Venera 2. A Venera 2 era uma sonda que se parecia muito com a Venera 1, mas possuía instrumentos científicos e um sistema de TV. Em vez de ser projetada para aterrissar, tinha apenas a intenção de passar por Vênus, coletando dados e enviando-os de volta à Terra. A espaçonave soviética Venera 2, às vezes chamada de 3MV4 número 4, foi projetada para estudar Vênus. Lançada como parte do programa Venera, a espaçonave 3MV4 passou por Vênus sem retornar dados. O lançamento ocorreu em 12 de novembro de 1965, às 05:02 UTC, com os primeiros 3 estágios colocando a espaçonave e o estágio superior Block L em uma órbita de estacionamento baixa da Terra. Em seguida, o Block L foi acionado para impulsionar a Venera 2 em uma órbita heliocêntrica direcionada para Vênus. Essa órbita tinha características específicas: perihélio de 0,716 unidades astronômicas, afélio de 1.197 unidades astronômicas, excentricidade de 0,252, inclinação de 4,29 graus e um período orbital de 341 dias. A espaçonave Venera 2 foi equipada com câmeras, um magnetômetro, detectores de raios X solares e cósmicos, detectores piezoelétricos, armadilhas iônicas, um contador Geiger e receptores de emissões de rádio cósmicas. Em 27 de fevereiro de 1966, às 02:52 UTC, a espaçonave se aproximou de Vênus a uma distância de 23.310 quilômetros, 14.790 milhas, e iniciou uma órbita heliocêntrica. Estava superaquecendo e desligou antes de terminar a missão. A comunicação por rádio com a Venera 2 teve que ser descontinuada, uma vez que todos os seus instrumentos foram acionados durante o sobrevoo. Usando gravadores a bordo, a sonda deveria armazenar os dados e então enviá-los de volta à Terra quando a comunicação fosse restabelecida. No entanto, a espaçonave não conseguiu retomar o contato com a Terra após o sobrevoo. Foi declarada perdida em 4 de março de 1966. A Venera 2 pode ter falhado antes ou depois do mundo distante a cruzar, mas isso é desconhecido. Apenas sabemos que ela parou de funcionar e não retornou nenhuma informação. Isso implica que foram necessários mais projetos de sondas. Os soviéticos projetaram as próximas 4 sondas, que são a Venera 3, 4, 5 e 6, para investigar a atmosfera do nosso vizinho agressivo com mais detalhes. Essas sondas, que geralmente pesavam 2.000 libras cada, continham muitos equipamentos. Além disso, havia um módulo destacável chamado módulo de descida, que estava equipado com um conjunto adicional de instrumentos, como termômetros, analisadores de gases, altímetros de radar e barômetros. Como essas sondas se saíram com cada uma dessas ferramentas? Vamos descobrir. Venera 3.
A Venera 3 também foi lançada a partir do Tyazhele Sputnik, em direção ao planeta Vênus, e desta vez a missão mudou. A Venera 3 era uma sonda espacial desenvolvida e lançada pela União Soviética, como parte do programa Venera para investigar a superfície de Vênus. Foi lançada de Baikonur, Cazaquistão, URSS, em 16 de novembro de 1965, às 04:19 UTC. A sonda era composta por uma sonda de entrada que deveria penetrar na atmosfera de Vênus e pousar na superfície com um paraquedas. Também tinha uma espaçonave transportadora ou de sobrevoo destinada a transportar a sonda de entrada para Vênus e atuar como um relé de comunicação para ela. A Venera 3 estava equipada com um sistema de comunicação por rádio, equipamentos científicos, fontes de energia elétrica e medalhões com o brasão da URSS. Sua intenção era pousar na superfície de Vênus, mas ela cumpriu sua missão? Em 1º de março de 1966, a Venera 3, que deveria pousar em Vênus, colidiu com o planeta. Tornou-se a primeira espaçonave a colidir com um planeta. No entanto, os sistemas de comunicação falharam antes que os dados planetários pudessem ser retornados. O local do impacto foi estimado entre 20 e 30 graus de latitude norte e 60 e 80 graus de longitude leste, apesar da falha nas comunicações. Embora a Venera 1, 2 e 3 não tenham sido bem-sucedidas, exploraram regiões desconhecidas no espaço e mostraram a força e o brilho do programa espacial soviético. No final, as 3 sondas abriram o caminho para as missões subsequentes, que eventualmente desvendariam os mistérios de Vênus. Venera 4. A Venera 4 consistia em um ônibus principal de 3,5 metros de altura que carregava uma sonda de pouso de 383 kg com equipamentos essenciais abrigados em um recipiente de pressão. A Venera 4 foi lançada do Tyazhele Sputnik em 12 de junho de 1977. A sonda alcançou a atmosfera noturna de Vênus em 18 de outubro de 1967, após um ajuste de trajetória em 29 de julho. Antes que a Venera 4 pudesse penetrar no ambiente noturno, ela se separou do ônibus principal, que manteve o rastreamento logo atrás da sonda. Infelizmente, o veículo não foi projetado para suportar uma entrada a 52 quilômetros acima do nível do mar. O paraquedas principal, com 55 metros, foi liberado após o paraquedas de retaguarda de 2,2 metros. A uma altura de cerca de 55 quilômetros, os instrumentos científicos foram ativados 5 minutos após a separação do ônibus principal e da sonda. Após 93 minutos de operação e 23 conjuntos de dados, o equipamento parou de funcionar devido à pressão do ar, quando a espaçonave atingiu uma altura de cerca de 25 quilômetros. Felizmente, a sonda forneceu informações antes de seu acidente. A sonda mediu uma composição atmosférica de 90 a 95% de dióxido de carbono. A uma altitude de 9.900 quilômetros, o ônibus encontrou evidências modestas de hidrogênio atômico, mas nenhum campo magnético ou bandas de radiação. No início, a União Soviética pensou que a sonda havia pousado na Terra e que as leituras de pressão e temperatura eram representativas da superfície de Vênus. No final, foi considerada bem-sucedida, mesmo que tenha levado apenas 93 minutos para entregar os resultados. Venera 5 e Venera 6. A Venera 5 e a Venera 6 são chamadas de sondas gêmeas porque foram criadas de forma idêntica e lançadas com alguns dias de diferença. Embora tenham sido projetadas para serem mais robustas e terem um desempenho melhor, o design era idêntico ao da Venera 4. Elas também incluíam um ônibus principal de 1.130 kg, que carregava as sondas de descida. Comparadas à Venera 4, as sondas tinham paraquedas menores e foram construídas para suportar altas desacelerações.
Isso foi feito para que pudessem descer mais rapidamente e penetrar mais profundamente na atmosfera enquanto ainda funcionavam. O topo das sondas seria evacuado para acionar o paraquedas e expor os instrumentos ao ambiente. Entre os equipamentos científicos das sondas estavam um altímetro de rádio, 2 termômetros de resistência, um barômetro aneroide, 11 cartuchos de analisador de gases, um densitômetro de ionização e sensores fotoelétricos. A União Soviética lançou a Venera 5 em 5 de janeiro de 1969. A sonda foi liberada do ônibus em 16 de maio de 1969, a uma distância de 37 mil quilômetros de Vênus, após um ajuste de trajetória em 14 de março de 1969. As transmissões para a Terra começaram assim que a velocidade caiu para 210 metros por segundo, acionando a abertura do paraquedas. Durante 53 minutos, a sonda forneceu leituras a cada 45 segundos até sucumbir à pressão e temperatura. De acordo com a Venera 5, o fotômetro registrou uma intensidade luminosa de 250 watts por metro quadrado. Também validou as pressões extremas, temperaturas e o conteúdo de dióxido de carbono da atmosfera que a Venera 4 havia descoberto. Por outro lado, a Venera 6 foi lançada em 10 de janeiro de 1969 e liberada em 17 de maio de 1979, a 25 mil quilômetros da Terra. Durante 51 minutos, a sonda conseguiu transmitir leituras a cada 45 segundos. No entanto, a uma altitude de cerca de 10 a 12 quilômetros, os efeitos da temperatura e pressão causaram seu desligamento. Além disso, seu fotômetro não funcionou, ao contrário da Venera 5, mas ainda conseguiu amostrar o ambiente a pressões de 2 bar e 10 bar. Uma avaliação mais precisa da composição atmosférica foi possibilitada pelos dados combinados das sondas Venera 5 e 6. Venera 7T. Em 17 de agosto de 1970, a Venera 7 foi lançada, seguida por 2 correções de trajetória em 2 de outubro e 17 de novembro. A Venera 7 foi projetada para pousar em Vênus e transmitir dados de volta à Terra. Possuía um módulo de descida com defesas robustas para suportar as condições adversas em Vênus por um período limitado de tempo, a fim de alcançar um pouso suave. Foi permitida uma desaceleração até cerca de menos 8 graus Celsius, antes de entrar na atmosfera. A uma altura de cerca de 60 quilômetros, o sistema de paraquedas foi liberado após a frenagem aerodinâmica e a escotilha superior foi explodida. Após a antena da cápsula ser estendida e os sinais começarem a retornar, o paraquedas rasgou e finalmente colapsou 6 minutos depois, deixando a sonda descer em direção à superfície por mais 29 minutos. Apesar de a sonda ter atingido a superfície de Vênus a uma velocidade de cerca de 17 metros por segundo, o sinal inicialmente diminuiu. Em seguida, aumentou rapidamente para a intensidade máxima brevemente e parou. De acordo com os cientistas, a sonda sobreviveu ao impacto, e o sinal fraco durou aproximadamente 23 minutos. Por um tempo, a Venera 7 conseguiu enviar dados significativos, embora os cientistas achassem que era o fim. Por exemplo, o módulo de pouso registrou uma temperatura de superfície de 475 graus Celsius, ou mais de 900 graus Fahrenheit. Isso mesmo, os pesquisadores conseguiram determinar uma pressão de superfície de cerca de 92 bares, o que é aproximadamente o que você experimentaria se estivesse a mais de meia milha ou 900 metros debaixo d'água. Venera 8. Em 27 de março de 1972, a Venera 8 foi lançada. Em 6 de abril de 1972, a Venera 8 fez um ajuste de trajetória e chegou a Vênus em 8.117 dias. O interior da sonda foi resfriado a menos 15 graus Celsius antes de sua chegada a Vênus.
quebra das flechas causou a diminuição da velocidade de descida de 11 km por segundo para cerca de 250 metros por segundo a uma altitude de 67 km após atingir a atmosfera. O equipamento foi ativado e a transmissão de dados da sonda começou a 50 km. Abaixo de 10 km, foram observadas velocidades de vento inferiores a 1 km por segundo, e houve uma queda na iluminação. A sonda enviou dados por 63 minutos após o pouso, mas a superfície áspera causou sua falha. A Venera 8 manteve os mesmos achados da Venera 7 em termos de alta temperatura e pressão na superfície de Vênus. Mediu o nível de luz para verificar se era adequado para tirar fotos. Resultou ser semelhante à quantidade de luz presente em um dia nublado, com visibilidade de cerca de 1 km na Terra. O regolito da superfície de Vênus foi medido pela primeira vez e um perfil da camada de nuvens foi criado, incluindo a descoberta de ácido sulfúrico. Embora a Venera 8 tenha replicado a missão da Venera 7, seu sensor de pressão operacional validou a atmosfera opressiva de Vênus e ofereceu esperança para futuras capturas de locais venusianos. Venera 9 A12. A Venera 9 foi lançada em 8 de junho de 1975. O veículo de descida permaneceu acoplado ao órbiter até 20 de outubro, momento em que foi pousado em 22 de outubro. O módulo de pouso foi pré-resfriado a menos 60 graus Celsius e a carga térmica foi distribuída por um sistema de fluido circulante. Após o pouso, esse sistema permitiu que a espaçonave continuasse operando por pelo menos 53 minutos. O sinal foi encerrado após 53 minutos, quando o relé do órbiter saiu do alcance do módulo de pouso. A Venera 9 foi a primeira espaçonave a tirar fotos da superfície de Vênus. Apesar de serem em preto e branco, as imagens mostraram uma paisagem áspera e irregular, com lajes de rocha plana que pareciam ter sido formadas por ação tectônica ou vulcânica. As informações mostraram que as nuvens tinham 30 a 40 quilômetros de espessura, com bases a uma altura de 30 a 35 quilômetros, e que o ar incluía elementos como iodo, bromo e cloreto. Além disso, as imagens de TV revelaram sombras, nenhuma poeira visível na atmosfera e uma faixa de seixos de 30 a 40 centímetros. Alguns dias depois, a Venera 10 pousou, mostrou mais fotografias de um ambiente rochoso, adicionando ao mistério do passado geológico do planeta. Em setembro de 1988, a Venera 11 e a Venera 12 foram lançadas com o objetivo de avançar nosso conhecimento da superfície e atmosfera de Vênus. Ao contrário de seus predecessores, essas sondas retornaram sem fotografias, mas estavam equipadas com ferramentas que lhes permitiram analisar o material da superfície, o que foi feito com sucesso. Encontraram componentes como cloro, bromo e talvez iodo após a análise. Assim como na Terra, havia evidências de relâmpagos e trovões em Vênus também. No entanto, a descoberta dos fenômenos do crepúsculo de Vênus foi a mais fascinante. Os fenômenos do crepúsculo de Vênus são características incomuns que são observadas próximas às conjunções inferiores do planeta. Estes compreendem a imagem da refração do Sol vista durante os trânsitos do planeta e as extensões visíveis a distâncias maiores. Venera 13 e Venera 14 das. A Venera 13 foi lançada em 30 de outubro de 1981. A Venera 13 e a Venera 14 foram sistemas avançados das sondas Venera 9 a 12. Estes modelos avançados podiam tirar fotografias e possuíam microfones de alta tecnologia que podiam detectar a velocidade dos ventos venusianos a partir das ondas sonoras. Quando a Venera 13 retornou fotografias em cores pela primeira vez, fez história e deixou os cientistas com uma tonelada de perguntas não resolvidas.
deixou-os pensando sobre como o planeta se formou e as histórias sobre suas rochas. A Venera 13 afundou em Vênus e examinou o solo. Encontrou vestígios de minerais e elementos, o que forneceu mais informações sobre o passado geológico do planeta. Também registrou ruídos de Vênus, confirmou o calor extraordinário de Vênus e seu status como concorrente ardente da Terra. Como seu antecessor, a Venera 14 mergulhou em Vênus e capturou imagens vívidas que permitiram às pessoas ver de perto as características fascinantes do planeta. Tinha um analisador de solo, o que melhorou nosso conhecimento sobre a atividade geológica e a história vulcânica de Vênus. Venera 15 e Venera 16. Selo. A Venera 15 e a Venera 16 priorizaram o mapeamento por radar sem transportar módulos de pouso. Cada uma pesava menos de 9.000 libras e se destacou nessa tarefa. Embora a Pioneer 12 tenha sido a primeira a mapear Vênus com radar, a Venera 15 e a Venera 16 melhoraram esse feito. Elas estavam equipadas com um sistema de imagem baseado em radar ultramoderno e voaram em uma órbita elíptica com uma resolução de pixel de quase 1 milha. As fotografias detalhadas que retornaram revelaram o terreno áspero de Vênus, que incluía vastas áreas. Esses resultados provaram que Vênus experimenta atividades tectônicas e vulcânicas. A superfície do planeta tinha evidências de forças internas e externas na forma de crateras de impacto deixadas por meteoritos que penetraram a atmosfera e atingiram a superfície. Crateras pequenas eram comuns, mas aquelas, com um diâmetro de menos de 1,5 a 2 quilômetros, estavam ausentes. Grandes crateras não eram comuns. Essa falta de presença mostrou fortes forças aerodinâmicas e aquecimento friccional elevado na atmosfera de Vênus, o que teria impedido a formação de crateras tão pequenas. Mesmo com as conquistas das missões dos Saroewa, como Magellan e Pioneer 12, o programa soviético Venera continua a liderar o mundo na exploração de Vênus. Apesar dos esforços de outras agências espaciais, o compromisso e as realizações das missões Venera são significativos. Além disso, a Venera D, missão planejada pela Rússia para 2026 a 2031, contará com um órbiter e um módulo de pouso muito poderosos, que podem incluir componentes da NASA. Isso inclui balões, um subsatélite para experimentos com plasma ou uma estação de superfície de longo prazo. Com o renovado compromisso da Rússia com a exploração espacial e avanços tecnológicos sem igual, só podemos imaginar quais revelações essas próximas missões Venera trarão ao mundo.